Eu prefiro chocolate quente. Ele e o Bidu. O Marçal está gravando, então agora nós precisamos só falar coisas santas. É verdade. Falou em coisa santa, entra o Cleiton. Você viu? Olha, já começou já. Já começou com o Cleiton aí, coisa santa. Corintiano, não tem condição, gente. E ainda ganharam roubando ainda, né? Larissa Volpini Cardoso. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Larissa? Bom dia. Tudo bem, e com vocês? Ótimo. Ótimo, tá? Esperando o povo chegar. O povo está chegando, 1 a 1. Alessandro já entrou também. Pois é. A hora que quiserem aí, nós iniciamos o... Oi, Larissa. Larissa. Oi, Alessandro. Bom dia, Alessandro. Oi, bom dia, Renato. Tudo bem? Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ô, Renato, Alessandro, você que é... Quem já está? Está a Larissa Pérez, a João Vitor, a Marlene, Hamilton, Alessandro, Cleiton, já estamos. O Cleiton, Está falhando as duas o teu, Larissas, Renato. E a Marla Schiavinato, sobrenome polonês dela. Opa! Quem que você disse que não ia participar, Renato? E aí? Quem que você disse que não ia participar? Tá falhando, meu? Tá falhando? A minha... Tá um pouquinho. A minha internet está horrível. Tá. Quem que você falou que não ia? A Maria Antônia. Maria Antônia. Então, faltaria a Jaci e a Luzia. Reverendo? Acho que pode começar. Maria Antônia. A gente pode começar, né? A Jaci, a sogra e a Maria Antônia. Podemos. Isso, então vamos começar. Reverendo? Oi? Vamos lá? Vamos. Isso, vamos lá. O presbítero Renato pode fazer uma oração, por favor. Então vamos lá. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse domingo. Muito obrigado porque o Senhor permite que nós nos juntemos aqui através dessa live. Muito obrigado porque o Senhor nos guardou toda esta semana. Como nós já sabíamos, porque a tua misericórdia é grande por cada um de nós. Amém. Amém. Amém, porque a gente não ouviu nada, Renato. Não ouviram? Uma parte, mas Deus ouviu. Era para Deus que se fez a oração. Mas eu fiz a oração. Tá bom. Reverendo, com o senhor. Então, vamos lá. Bem, nós temos uma tarefa hoje tarefa urgente da igreja. Antes de começar o estudo, como vocês já estão sabendo, essa é a última aula do curso, né, Hamilton? Última aula. Então, os passos seguintes, vocês tomarão conhecimento a seguir e oportunamente. Eu queria agradecer a vocês como alunos que em várias oportunidades puderam me ouvir, e ao presbítero Hamilton, ao presbítero Renato, pela chance, como foi dito, como estagiário, para ver se conseguir uma vaga ao sol. E então consegui esse cantinho, que foi muito precioso para mim, muito bom, estar com os dois irmãos presbíteros e acompanhando essa classe. Foi uma bênção para mim e espero ter sido
útil também para vocês. Agora, nós estamos chegando, então, no final e queremos fazer uma rápida avaliação. Falamos sobre qual é o que acontece com uma pessoa que aceita Jesus Cristo, falamos sobre a igreja, a necessidade de santificação, a responsabilidade administrativa da igreja e da contribuição dos membros. Falamos muitas coisas assim nesse sentido. Mas agora, qual é a tarefa que a igreja, como tal, precisa realizar e aquela em que nós devemos estar inseridos? Eu tenho colocado aí no texto para vocês uma porção de versículos bíblicos. Eu gostaria que nós fôssemos lendo. Mais para frente temos uma porção de indicações de versículos, e eu queria ler todos eles, mas eu não transcrevi desta vez. Eu só estou indicando e quero que você esteja com a sua Bíblia aberta para você ir participando da aula, achando os textos e localizando os textos. Reverendo, só uma questão. Eu acabei transcrevendo todos, então todos vão aparecer na tela. Que bom, que bom. Tá, então, tá bom. Então isso facilita bastante. Muito obrigado. Então, aqui o texto que sintetiza o porquê a igreja existe, qual é a obra que a igreja existe, é esse Mateus 28, 16 a 20. Eu gostaria de pedir que alguém lesse, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, cada pessoa lê um versículo que está aí a partir de os 11 discípulos. Quem pode começar? Marlene pode começar? Sim, posso. Pode. Está na tela mesmo, para quem estiver vendo, tá? E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Bem, então essas foram as palavras finais de Jesus Cristo para os seus apóstolos, seus discípulos, quando ele estava já pronto para ser levado ao céu. Então era a despedida de Jesus. E os discípulos estavam ali e Jesus falou: olha, o que vocês têm que fazer agora? E eu vou falar para vocês com todo o poder que o Pai me deu. Deu-me todo o poder no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e depois ensinando-os a guardar. Esta é uma tarefa que Jesus Cristo atribui aos seus discípulos e, como consequência, para cada um de nós. Não é uma tarefa institucional, não é uma tarefa que é dada pela igreja de Campinas, para os membros da igreja de Campinas, não é uma tarefa atribuída pela igreja presbiteriana do Brasil, é uma tarefa que Jesus Cristo dá a todos nós. Cada um de nós, individualmente, tem que ter essa consciência, fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas. Bem, vamos ao passo seguinte. Qual é a fundamentação bíblica para isso? Fazer evangelização não é pregar a história da igreja presbiteriana, que vem desde a Reforma, no século XVI até agora. Evangelização não é nós ficarmos divulgando o nome e a quantidade de igrejas que existem.
Fazer evangelização não é nós ficarmos levantando pontos de contradição, conflitos teológicos com as igrejas que existem. Fazer evangelização não é dar o testemunho, olhem para mim, porque eu recebi este talento, este dom. Não, fazer evangelização é pregar o evangelho de Cristo. E em Lucas 24, 47, Jesus, o evangelista, registra, faz o seu comentário sobre as últimas palavras de Jesus. Quem pode ler aí? Cleiton, leia para nós. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, essa é a mensagem da evangelização. Nós mostrarmos para as pessoas que há um perdão de Deus para os pecados, para as nossas transgressões, e estimulá-las ao arrependimento, porque se arrependendo encontrarão perdão. Isso é elevar o evangelho, essa mensagem de arrependimento. E depois, em João, capítulo 20, vamos à letra B, a missão para os discípulos. Quem pode ler para nós aí, bem rapidinho? Larissa Cardoso. Oi, posso ler? Missão para os discípulos. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. João 20, 21 a 23. Veja, então, cada evangelista coloca uma ênfase, mas a missão é a mesma. Veja lá no primeiro versículo 21, diz-lhes, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou. Jesus tinha consciência de que ele tinha vindo, porque o Pai o enviou para vir ao mundo para nos salvar. E ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio o Espírito. Eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Que privilégio nós temos. Temos sido enviados por Jesus Cristo para falar da obra que ele realizou. Nem os anjos dos céus têm esse privilégio. E ele coloca para nós esse privilégio e essa responsabilidade. Vejamos agora o texto de Atos. Quem pode ler, por favor? Alessandro. Oi, posso sim. Vamos lá. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Veja, quando eu falei sobre o registro de Lucas, que pregássemos o arrependimento de pecados. Agora, novamente, no livro de Atos, o segundo versículo aí, 43. A esses dão testemunho todos os profetas do quê? De que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Esse é o centro da nossa mensagem. Aqueles que creem em Jesus têm perdão para os seus pecados. E essa é uma tarefa para todos nós. E agora, a palavra escrita por Pedro, na sua primeira carta. Quem é que pode ler, por favor, Larissa Ferres? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Então, Pedro aqui está nessa mesma linha, mostrar qual é a nossa responsabilidade. E ele começa a dizer, vós sois o quê? Veja que títulos bonitos, que palavras bonitas que Pedro dirige para nós. Geração eleita. Que coisa bonita a gente falar que Deus nos amou, que Deus cuidou de nós. Um sacerdócio real, o sacerdote era aquele que intermediava o relacionamento do povo com Deus. Agora nós somos esse sacerdócio que orienta, que fala de Jesus Cristo. Nós somos uma nação santa, quer dizer, separada por Deus, um povo adquirido pelo sangue de Jesus. Que coisas bonitas, que títulos bonitos, que definições bonitas para nós. Mas por que tudo isso? Aí continua. Reverendo? Oi? Diga. Só uma observação. Vocês estão me ouvindo agora? Estão, né? Sim, sim. Perfeito. Estão? Pode ser. Hamilton, volta só uma Um slide. uma página. Aí. Você passou... não, é isso mesmo. A esses dão testemunho todos os profetas. Renato, caiu. Renato, caiu. Você estava lendo, né? Mas caiu tua conexão. Vai, fala. E agora, está ouvindo ou não? Sim. Alô? Sim, sim. É que se uma pessoa ler só esse versículo na Bíblia e falar assim, todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, dá uma ideia. Esse versículo eu usei porque passou, mas dá uma ideia de que se a pessoa ler um versículo sozinho, sem um contexto, ele pode ser que está tudo bem. Mas a Bíblia se completa com outros os versículos anteriores. Foi bem lembrado. Porque alguém pode fazer, a complementação da Bíblia é estudar para poder ver que só crer é para crer. Vai receber o perdão dos pecados. Mas há outros textos que completam a carreira cristã, a vida cristã. É isso que muitas pessoas usam para falar assim, olha, a Bíblia está escrito isso. Não, mas espera aí. Está escrito isso, mas está escrito outras coisas também que se completam, não? Então, e nesse texto, foi bem lembrado pelo presbítero Renato, nesse texto do livro de Atos, antes desse versículo 42, o autor Lucas está falando o que Jesus Cristo fez. Então, continua ali, e Jesus Cristo nos mandou pregar e testificar que ele, quer dizer, Jesus Cristo, se você ler os versículos anteriores, você vai falar o sujeito que nos mandou, quem é que foi constituído por Deus. Nos versículos anteriores você vai ver, é Jesus que está falando. A esse, quer dizer, a Jesus dão testemunho de que todos os que nele creem, quer dizer, creem em Jesus. Entende? Por isso, como bem lembrou nosso irmão, nós precisamos ler o texto, às vezes, em versículos anteriores, para pegar o contexto. Senão, exatamente, nós colocaremos aí um outro sujeito dessa frase que não é o verdadeiro. Tá bem? Foi bem lembrado. Mas vamos, então... Obrigado, André. Opa, me ajude, por favor. Volte uma página, presbítero Hamilton, por favor. Nós vamos terminar esse de Pedro. Então, eu estava dizendo, veja que quantas coisas lindas nós somos. Geração eleita, sacerdócio, nação santa, povo de Cristo. Mas para quê? Por que ele nos deu tudo isso? Para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Quem é que nos chamou das trevas? Jesus Cristo. Então, se nós não anunciarmos estas virtudes, nós estamos desrespeitando o propósito de Jesus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, a fim de anunciarmos. Entende?
Muitas vezes uma pessoa diz, já ouvimos pessoas dizer, não, o que é importante para nós, como crentes, é dar testemunho. Sim, é indiscutível que precisamos dar testemunho. Mas as pessoas olham para nós e veem o nosso testemunho, veem que a nossa atitude é diferente. Mas como é que, pelo seu silêncio, a pessoa vai entender que Jesus Cristo morreu na cruz pelos pecados humanos? Entende? Só pelo testemunho é impossível alguém entender por que você faz dessa ou daquela maneira. Então, ao lado do testemunho silencioso, nós precisamos falar, anunciar as virtudes de Jesus Cristo. Não é suficiente nós vivermos, é preciso falarmos. Não adianta falarmos se não vivermos, mas além de vivermos, precisamos falar. Tá claro? Vamos agora para o outro aspecto. Múltiplas atividades da igreja. Aí nós temos, vamos colocar 4 pontos. O primeiro deles é a adoração, que é a centralidade do culto. Quando nós pensamos em culto, nós precisamos definir bem o sentido, o propósito do culto. Se você vai para uma reunião social na igreja, o objetivo é um. Se você vai para uma reunião de debates, ainda que seja bíblicos, o motivo é outro. Se você vai para a escola dominical, é um outro objetivo. Quando você vai para o culto, você vai para um tempo de adoração a Deus. Essa adoração é o ponto fundamental, é o básico do nosso culto. E adoração é toda aquela liturgia que você apanha a respeito do culto. Muitos pensam que a adoração se limita ao primeiro tópico do culto. Ou então que diz assim, eu não posso chegar no horário certo, mas eu vou pelo menos pegar a mensagem. Olha, eu vou... Não, o culto é um todo. E nós vamos lá tendo Deus como o espectador. Se você usar a seguinte imagem, nós estamos num grande ginásio de eventos esportivos, com aquelas arquibancadas, cabem milhares de pessoas, e lá na quadra só tem uma cadeira. E essa cadeira, lá no meio do ginásio, é Deus quem ocupa. Então, todos os que estão no ginásio estão olhando para Deus. Ele é o centro do culto. O que nós fizermos no culto é para agradar a Deus. Tão somente para agradar a Deus. Se nós não conseguirmos fazer isso, não adianta alguém dizer, eu não gostei da mensagem, eu não gostei do hino que o coro cantou, eu não gostei. Não, mas ninguém canta para agradar as pessoas. Ninguém prega para agradar. Nós cantamos, nós ouvimos a pregação para Deus, o nosso Senhor. Quem pode ler esses versículos do Salmo 100, de 1 a 3? Jotinha. Beleza, vou ler aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Bem, então esse é o primeiro tópico. Quando você entra no templo para o culto, você diz, bem, agora eu vou adorar o meu Deus. Esse é assim que o nosso coração deve estar. E qual é o segundo ponto? É a nossa edificação, é a consequência em nossa vida. Quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos com o coração aberto.
aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado. É o Espírito Santo que está usando aquele pregador, que está usando aquele coro, que está usando aquele conjunto. O Espírito Santo está usando cada uma das pessoas que estão à frente para falar ao nosso coração. Eles estão nos ensinando. E quando nós estamos aprendendo, a nossa vida começa a crescer espiritualmente. É esse o objetivo. De quem está adorando a Deus no culto está sendo edificado, está crescendo. Quem pode ler essas palavras do apóstolo Paulo Colossenses? Quem é que ainda não leu? Por favor. Pode ler, Cleito, então. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Então, Paulo diz, vocês receberam a Jesus? Vocês afirmaram que já receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Então, andem nele, arraigados, quer dizer, com as raízes da sua vida nele, edificados, quer dizer, um prédio que está sendo construído e o alicerce é Jesus. Então, você aceitou a Cristo, você tem Cristo, então a sua vida deve ser enraizada nele e você tem que crescer como um edifício. Fostes ensinados. Isso se chama a edificação dos crentes. Mas vamos ao terceiro aspecto, a evangelização, a proclamação da palavra, recordando os dois primeiros, adoração, edificação e proclamação, a evangelização. Quando é impossível uma pessoa que realmente foi ao culto para adorar a Deus, que abriu seu coração para a palavra proclamada, e quando sai do pátio da igreja para sua casa, esqueça tudo. E fique a semana inteira longe de Deus. E não se lembre de nada do que ele aprendeu no domingo. É impossível acontecer isso. Quando nós estamos sendo edificados, o nosso coração se inflama. E aí, então, quando nós encontramos com alguém, é a nossa, como dizemos, a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio com a palavra de Deus, o seu prazer vai ser dizer a alguém, para alguém, aquilo que você recebeu na casa de Deus. Quando desafiaram Pedro e João para que eles não falassem nada a respeito de Jesus, para que eles se calassem no testemunho, o que responderam lá, João Vitor? O que diz lá em Atos 4? Porém, respondendo Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. As autoridades, como eu estava dizendo, impuseram para Pedro e João: olha, parem de falar de Jesus. Eles respondem: olha, vocês acham que é justo nós ouvirmos aquilo que vocês estão falando e desobedecermos a Deus? Porque nós não podemos deixar de falar. Aquilo que está dentro do coração é tão forte que eles não podiam deixar de falar daquilo que eles tinham visto e ouvido. Então, evangelização não é um programa especial da igreja. É muito mais do que um programa especial. Às vezes nós pensamos assim: hoje vai haver um culto evangelístico, vamos então nos movimentar para haver um culto evangelístico. Não, isso aí tem que ser a norma.
o padrão, entende? Da vida da igreja, na vida do crente. Todo tempo, toda hora. Esse é um padrão da nossa vida. A evangelização. É dizer, contar para os outros o perdão que Deus tem para nós em Jesus Cristo. E, finalmente, um quarto aspecto fundamental, o serviço social, viver para servir. Aí nós temos 2 textos. Vejam bem, nós falamos em adoração, edificação, evangelização e agora serviço social. No domingo passado, o presbítero Abilton falou para vocês sobre a EA, não é isso, Abilton? Sim, sim. O que é a ação social? É um serviço como o que presta a EA, e nesse serviço nós nos envolvemos. Eu posso dizer, olha, eu não tenho jeito para ir, e nem condições financeiras para distribuir alimento na esquina, na praça, nos vizinhos, nos bairros. Eu não tenho dinheiro para fazer sozinho este atendimento. Tá bem, então existe na igreja grupos de membros da igreja que se unem para um empreendimento. Então eu vou me associar a eles. Se eu não posso fazer sozinho, eu não tenho condições de fazer sozinho, então eu vou me associar com aqueles que estão fazendo esse serviço social. Então, aquilo que a junta diaconal faz não é apenas uma questão de definição do trabalho dos diáconos. Aquilo que a EA faz não é apenas um serviço de boa vontade. Isso que é feito é em obediência a uma responsabilidade que nós temos. Jesus falou para nós, olha, se vem alguém e pede para você alguma coisa e você simplesmente diz, você precisa crer em Jesus e pode ir embora para sua casa. Não está certo? Se nós fazemos, olha, eu tenho tão pouca coisa, mas aquilo, o pouco que nós temos, nós precisamos nos lembrar daqueles que precisam mais do que nós precisamos. Eu não me sinto à vontade para ficar dando esmolas nas esquinas quando o semáforo fecha. Fico dando dinheiro, é uma coisa sem fim, eu não sei para que finalidade eles vão usar aquele dinheiro. Eu não posso parar o carro e ficar perguntando para ele onde ele mora, com a família, quanto ele... Não faz sentido. Então, eu espero que a junta diaconal faça a distribuição e eu vou colaborar com a junta. A EA está fazendo o trabalho dela, eu vou colaborar, então, com a EA. Eu não estou fazendo pessoal e unicamente, mas estou me associando com aqueles que fazem. Está claro? Quando uma pessoa é crente em Jesus Cristo, é fiel a Jesus Cristo, ela vai ao culto para adorar a Deus, para ser edificada na palavra de Deus, para proclamar a palavra de Deus e para servir ao próximo como servo de Deus. Vamos ver esses 2 textos, o primeiro em Gálatas e o segundo em Tiago. Quem pode ler? Por favor, Marlene. Posso ler. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E o segundo texto? Um minuto. Espera aí que eu tenho que ver o segundo. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Veja, então vamos pensar nesses 2 textos, o primeiro de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, principalmente aos domésticos da fé. Nós muitas vezes podemos ter, dentro da própria igreja,
pessoas que estão com dificuldades. Precisamos identificar isso. E nessa área especificamente estão os diáconos. Eles que têm a responsabilidade da igreja de descobrir dentro da igreja aqueles que precisam. Mas os crentes estão envolvidos com toda certeza nesse empenho. Agora, o Tiago levanta a questão de fé e obras. Aquele que tem fé e não tem obras, a fé que ele professa é uma fé morta. É a expressão usada por Tiago. Ele é uma coisa teórica. A fé, para ele, é alguma coisa que se limita apenas aos pensamentos, aos sentimentos, às ações dele. Não tem nada a ver com os outros. É fé sem obras. E Tiago, então, faz o desafio. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não são as obras que vão nos salvar, que vão nos justificar diante de Deus, mas quem diz que tem a fé precisa revelar a sua fé através de obras. Nós estamos falando bastante da Junta Diaconal, da EA, mas você pode encontrar outras maneiras de você servir ao seu próximo. Outras maneiras. O desafio é para cada um de nós. Se você tiver outras alternativas, use as alternativas. O que não pode é você fazer de conta que ninguém ao seu lado está precisando de nada. Isso é que não pode acontecer. Vamos, então, ao último ponto. As dimensões do trabalho evangelístico da igreja. Agora voltamos, então, para aquilo que nós estávamos falando de evangelização. A de importância do culto. O culto, todos os domingos, todos os cultos, adoram a Deus e tem um sentido de evangelização. Você vai ao culto e você vai ver, sem dúvida nenhuma, falar do amor de Deus na mensagem, falar do perdão de Deus durante a mensagem, durante os hinos, os cânticos dos hinos, falar da nossa responsabilidade de arrependimento dos nossos pecados. Quer dizer, essa mensagem evangelística, todos os domingos está sendo anunciada. Então, a igreja, como um todo, faz isto todas as vezes que ela se reúne. Quando você participa de uma outra reunião na igreja, além do culto, na escola dominical, no departamento interno da igreja, em todas elas você vai ouvir: Deus fez isso, Jesus Cristo quer isso de nós. Quer dizer, esse trabalho de proclamação do Evangelho é feito na igreja. Por isso a importância de nós estarmos na igreja. Nós não fomos salvos com a orientação, olha, agora cada um para si, Deus para todos. Não, nós somos salvos para estar juntos, para nos encontrar na casa do Senhor. Esse tempo que nós estamos vivendo com essa pandemia está sendo um desafio para todos nós, vivermos a nossa fé sem a presença física dos nossos irmãos, sem poder ter essa comunhão presencial. Isso, para mim especificamente, é o grande desafio, porque eu tenho visto meus irmãos por vídeo e outras maneiras, mas essa comunhão pessoal, como corpo, como é importante a gente estar na igreja. Quem pode ler essa palavra que Moisés pronuncia lá para o seu povo, em Deuteronômio 4? Quem é que pode ler agora? Alessandro? Então, presbítero Hamilton. Eu leio. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Deus disse a Moisés:
Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e eles aprenderão para me temer todos os dias na terra em que vivem, e ensinarão isto para os seus filhos. Veja, a ordem que Deus dava a Moisés, lá no Velho Testamento, lá com o povo saindo do Egito, é a mesma ordem que Deus faz agora. Ajunta-me este povo, quer dizer, reúne este povo, e eles já vão ouvir minhas palavras e vão aprender para me temer todos os dias que viverem. Vamos ao ponto seguinte, o Salmo. Quem pode ler? Se não ler por espontânea vontade, ler por espontânea muque. Cleiton. Vamos lá. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha de nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Percebeu? Esse salmo é um convite para nós nos reunirmos. Vinde, cantemos ao Senhor, apresentemo-nos ante a sua face. Não é apenas um convite individual. Cante ao Senhor, se apresente diante dele. E no último versículo ali, ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos. Ele não está dizendo, olha, adore, prostre-se, ajoelhe-se. Ele está dizendo, vinde, adoremos, prostremos. Esse momento de comunhão que nós vivemos na igreja de Jesus Cristo. Vamos falar sobre a letra B. Não, ainda tem mais um versículo da letra A, reverendo. Então pode dizer. De Hebreus. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quando consideremos-nos uns aos outros, quer dizer, vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos nos estimular ao amor e às boas obras, um ao outro. E esse problema de pessoas não participarem do culto não é de hoje, e não é da nossa igreja local. Naqueles dias, o autor de Hebreus já notava isso. Olha, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Esse problema já vinha desde a igreja primitiva. As pessoas que não vêm por simplesmente não vir. É lógico que ninguém está impondo uma regra, uma lei, e não é o fato de a pessoa vir para a igreja que ele será melhor do que o outro, mas se você tem saúde, se você tem condições, se você tem alternativas de vir, e você simplesmente se omite, deixa de fazer esse ato de participação por uma má vontade, então se aplica esse versículo. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Vamos lá? Adiante. O testemunho da igreja. Como é que a igreja se apresenta diante do mundo? Como que ela se revela diante do mundo? Como é triste, às vezes, você abrir a página de um jornal e você vê que a igreja tal foi multada porque não tem pago os seus impostos, porque não tem atendido, ou a igreja tal está
incomodando os vizinhos pelo barulho. A igreja, eu me lembro de numa cidade que os vizinhos denunciaram a igreja porque os membros da igreja colocavam os carros na garagem, em frente ao portão de garagem dos vizinhos da igreja. Então, toda vez que algum dos vizinhos da igreja, que não era crente, precisava sair, tinha que mandar localizar o motorista, chamar o motorista vinha de má vontade, e o vizinho, que já não era da igreja, ficava ainda mais zangado com a igreja. Entendeu o problema? Problema mínimo, mas é um contra-testemunho, porque a igreja não existe para criar atritos com seus vizinhos, para criar dificuldades com seus vizinhos. Outro dia, uma pessoa me mostrou uma reportagem, a polícia indo numa determinada igreja durante o culto e chamando o pastor, interrompendo o culto. Mas depois vinha a notícia. Os vizinhos denunciaram aquela igreja pelo barulho que ela fazia. Pelo barulho. Diz que a vizinhança não suportava o barulho. Então, nós temos que ter bom senso, não é? E alguém falou, olha, está vendo? Estão agora perseguindo a igreja. Não estão perseguindo a igreja. Se a igreja der um bom testemunho de respeito à vizinhança, de respeito às normas do governo, de respeito... Aí, o testemunho da igreja é muito importante. Quem pode ler esse texto de Atos? Presbítero Renato? Não, está desligado o microfone. Renato está sem telefone. Sem microfone. Agora vai. Desculpa, agora eu preciso pegar aqui. Apresentação, aqui. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Naquele contexto da igreja primitiva, eles podiam, unânimes, todos os dias no templo. Era uma situação particular, mas a ênfase é, eles estavam juntos, comiam juntos. Era uma igreja pequena, lógico, igreja primitiva, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. É importante essa expressão, caindo na graça. Todo o povo olhava para a igreja, para os crentes, e olhava com simpatia. A igreja era uma igreja simpática para os vizinhos, para o povo. Não era uma igreja antipática, não era uma igreja que criava problemas com os seus vizinhos. É uma igreja que agradava os vizinhos. Agora, o detalhe seguinte, o Senhor ia acrescentando à igreja os que haviam de se salvar. É Deus quem traz para a igreja aqueles que haverão de se salvar. Mas vamos ao terceiro ponto. A vida cristã na família. Como é importante nós começarmos a fazer esse trabalho de evangelização na família ou através da família. É muito difícil para algumas pessoas cujas famílias não são crentes, não são evangélicas, muito difícil ela testemunharem a palavra de Deus dentro da sua casa. A família que não tem esse compromisso com a igreja, chega no domingo, vamos sair, vamos passear, não vai lá, vai ficar tarde. E quem é crente fica, não, hoje eu não posso, preciso ir à igreja, hoje é difícil.
E depois, qualquer problema que exista ali no seio da família, logo dizem, você é crente, você fala de crente. Mas é a família onde Deus tem nos colocado. E lá na família, nós precisamos testemunhar o Evangelho. Não adianta nós queremos evangelizar um crente lá na Turquia, lá no Congo, lá na Azerbaijão. Azerbaijão, não adianta você imaginar, eu vou pregar o Evangelho lá, se dentro da sua casa você não é fiel no testemunho. O que diz esse momento de Jesus durante o seu ministério? Marcos registra no capítulo 5. Quem pode ler? E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Aquele endemoniado ficou extremamente feliz quando ficou livre daquele problema que tinha. E ele falou, eu agora vou deixar minha casa, deixar meus parentes e vou só andar com Jesus. Jesus falou, não, você volta para a sua casa e vai contar para os seus familiares as grandes coisas que o Senhor fez na sua vida. Como é que eu terei facilidade ou oportunidade de ir na casa de um crente para chegar e pregar o Evangelho? É muito difícil, mas você que tem o Evangelho no seu coração, tem um desafio de falar na sua casa. Você tem irmãos, parentes, sobrinhos, netos, pais, primos. Você, pelo telefone, pode mandar uma mensagem, você pode mandar um e-mail, você pode fazer de alguma maneira, que a sua família é ampla. Então, compartilhe isso com a sua família, conte para a sua família, deixe que a sua família saiba de uma maneira muito clara que você pertence a Jesus. Vai para a tua casa, Jesus disse para aquele que tinha sido endemoniado. E agora, o que Paulo diz a Timóteo? Alessandro, agora entrou, pode dizer, Alessandro. Oi. Bom, desculpa, eu estava caindo a conexão aqui. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, veja, Paulo escreveu a Timóteo e disse, olha, Timóteo, eu quero dar graças a Deus, porque a sua avó, Lóide, foi fiel, a sua mãe, Eunice, foi fiel, e eu estou certo de que você também é fiel. Veja, vai indo assim, de geração a geração. É a vida de evangelização na família. Não há necessidade de você chegar toda hora na sua casa e fazer todo mundo parar o que está fazendo para vir na sala para você falar. Não é isso. É mais no seu relacionamento com seus familiares, nas suas palavras, nas suas atitudes. Você está mostrando cada dia que realmente você tem uma vida diferente porque Jesus está no seu coração. E o último ponto. Sal na terra e luz do mundo. São duas figuras que foram usadas por Jesus Cristo, lá no chamado Sermão da Montanha. E Jesus fala que os discípulos seriam o sal na terra, isto é, o sal tem que ser colocado na massa. Porque se não colocar na massa, a massa não vai refletir o sabor do sal.
E a luz não fica dentro da massa. A luz está fora da massa, mas está iluminando as coisas. Se, por um lado, o nosso testemunho tem que ser silencioso, como o sal que está agindo ali na massa, por outro lado, o nosso testemunho tem que ser claro, objetivo, visível perante aqueles que nos cercam. Nós somos o sal no testemunho invisível ali dentro de casa e somos a luz para brilhar diante de todos o Evangelho de Jesus. Como foram as palavras de Jesus? Quem pode ler esses versículos 13 a 16? Eu leio. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás no céu. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Esse é o serviço de evangelização, e que cada crente, cada um deve fazer. Agora, nós precisamos olhar na evangelização, só estou terminando, no aspecto bem local, que é a sua casa, o seu trabalho, a sua escola, a sua igreja local. Mas há um trabalho de evangelização a ser feito no Brasil, em toda a extensão do nosso Brasil. Você não pode ir lá, mas Deus levanta homens e mulheres para irem por esses rincões distantes. Então, você vai, através desses missionários, realizar essa obra, através das suas orações, através do seu apoio para esses missionários. E mais, em termos do nosso mundo, você não necessariamente terá que ser chamado para ir lá para a África, ir lá para a Índia, mas alguém tem que ser chamado para ir lá, e Deus tem levantado missionários para irem lá. Então, se nós não podemos ir, nós temos que conhecer, saber quem é que está indo e nos envolvermos com aqueles que estão indo para ajudá-los, orar por eles, compartilhar da obra missionária que eles fazem. Veja, o nosso trabalho tem esse nível local, tem esse nível nacional, tem esse nível mundial. Ninguém pode dizer, eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada na evangelização. Não, os desafios estão diante de nós. Que nós sejamos fiéis, que nós saibamos o que significa realmente cultuar a Deus, que estejamos crescendo nessa comunhão com Deus, e como consequência desse crescimento, que nós estejamos atentos para a necessidade de uma vida de serviço social ao nosso semelhante, testemunhar em nosso lar, testemunhar em nosso país e testemunhar no mundo em que nós vivemos. Que Deus seja louvado pela vida de cada um de nós, pela vida de cada um de vocês que estão iniciando essa carreira do Evangelho de Jesus. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Eu queria orar com vocês nesse momento. Pai Celeste, a tua palavra foi proclamada nesta manhã para este grupo de nossos irmãos que estão se preparando para proclamar a sua fé em Jesus Cristo. Ajuda, Senhor, cada um deles. Dá a eles sempre uma visão muito clara de todos os privilégios na vida cristã e também uma consciência dos seus deveres, de suas responsabilidades, que a vida de cada um deles seja
um motivo de bênçãos onde o Senhor os colocar. Damos-te graças pelo trabalho dos professores dessa classe durante esses meses, que esses professores estejam sempre com alegria realizando esta obra e ajudando os alunos para o início da carreira cristã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Tenho dito. Muito obrigado, reverendo, por toda a palavra, pela ajuda aí. Deixa eu só dar uma informação para o grupo. No próximo sábado haverá reunião do conselho, e nessa reunião nós deveremos definir as datas que nós faremos as entrevistas com os irmãos. A gente quer fazer essa entrevista face a face, ou seja, não vai ser pelo computador. Nós definiremos uma data e 2 ou 3 presbíteros devem se reunir com vocês individualmente, né? Então nós vamos marcar a data, vamos acertar um melhor dia, e aí não se trata de ter um grupo grande. Se formos 3 pessoas, 3 presbíteros e uma pessoa, a gente pode fazer com máscara, tudo mais. Então fiquem atentos que nós, através do WhatsApp, nós passaremos a informação. A reunião será só no sábado que vem ainda do conselho. Depois disso nós já teremos a definição para podermos fazer as entrevistas, ok? Eu vou falar também. Bom, pessoal, não só, eu coloquei um slide, né? Foi muito bom a gente estar passando esse tempo junto. A gente vai manter esse grupo no WhatsApp para poder circular informações até a profissão de fé. Aí depois a gente acaba desfazendo o grupo. Mas embora vocês tenham tanto o WhatsApp de cada um de nós aqui, né? Mas assim, a sequência agora, seria interessante vocês já engajarem numa classe. Então, existem, vamos falar, dois aspectos. Uma das informações que foi passada até na semana passada é que fosse para a classe de, acho que é ética, né, o nome da classe? Não, é doutrinas. Doutrinas, tá? É uma sequência natural. Os jovens, eu acho que vocês poderiam ir para a classe da mocidade, né? Mas também fiquem livres para participar. Então, assim, essa realmente para essa turma foi a última aula nossa, e realmente, assim, acho que foi um tempo gostoso. A gente teve uma participação ativa de vocês. Acho que quem perdeu uma vez ou outra, eu acabei até mandando o link de todas as aulas, é possível recapitular. E então, assim, realmente foi um tempo muito gostoso, um tempo muito precioso, e que Deus realmente esteja abençoando cada um de vocês. Depois, o reverendo, não sei se vocês perceberam, o reverendo falou, no início ele falou de uma palavra, ele falou talento. Então era uma dica do chocolate que vocês vão ter que comprar pra gente, tá? Então depois eu passo o link com o endereço. Não, brincadeira. Mas realmente foi muito bom estar com vocês. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, fica à vontade aí. Não é obrigado a falar. Não. Eu quero falar. Fala. Eu acho que, assim, primeiramente agradecer, né, a disponibilidade de vocês. É uma coisa que é muito bom e é receptiva para quem está chegando na igreja, para quem está começando a ter esses primeiros contatos, para quem busca querer estar cada vez mais junto. Então, é mais esse agradecimento mesmo ao Milton e ao Renato, e com certeza também ao reverendo e ao Carlos, porque é muito importante trazer essa experiência que você tem para a gente, para conseguir manter sempre assim, focado na palavra de Deus realmente, e não desviando de acordo com o que vai acontecendo, saindo, sim, tem uma inconstância, para cada vez mais vencer isso. Então, é mais um agradecimento mesmo a vocês por isso. Obrigado. Né? Valeu, Cleiton. Valeu. Eu também gostaria de agradecer ao Renato e ao Milton por tudo que já esclareceram, já ensinaram para a gente até hoje, e a disponibilidade do reverendo de dar a honra, né, de fazer um estágio aqui na nossa classe, ajudando, né, ajudando a esclarecer mais ainda e a mostrar tudo que ele já aprendeu, e a gente tem que aprender ainda muito com ele.
Ah, muito obrigada. Ele é novo, ele é novo ainda, ele é novo ainda. Ele vai ficando mais experiente com o tempo. Vai, Né? vai. Eu diria às pessoas, assim, a gente tem que seguir o reverendo Carlos nos passos dele, é uma pessoa que está com a gente muito. Então, a dica é Renato, Cleiton, João e Alessandro, olhem o Quer ver? time do pastor, vê assim, a coisa séria que é, entendeu? Não tem nada desse negócio de todinho, chicletinho, nada, põe um time sério lá, entendeu? Valeu, pessoal. Mas, gente, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, realmente fica à vontade, a gente continua respondendo, não tem tempo ruim com a gente, não, né? E é isso. Eu tinha até pego um boletim, mas o reverendo acabou falando, um boletim, né, daqueles antigos, que quando ele falou do culto, depois dê uma olhada, né? A gente já chegou a falar isso, mas o culto também, o comportamento nosso no culto, ele segue uma sequência, né? De contrição, de ação de graças, de edificação. É importante a gente estar ciente disso também. Mas, pessoal, eu acho que agora qualquer confirmação em relação às reuniões que o Renato falou, ou da classe, a gente pode depois passar o link. Eu me proponho a ver o link das classes e coloco para vocês no grupo também. Tá bom? Ok. Beleza. Ok. Bom domingo para todos. Hashtag fique em casa. Hoje é dia da avó, hoje é dia da avó, não é dia do avô. Dos avós. Todos. E vai ter São Paulo, avó, né? Vai ter São Paulo e Guarani. Sim, sou importante no São Paulo e Guarani, hein? E o Alessandro, hoje nós vamos torcer para o time do Alessandro. O Alessandro é São Paulino, né? Não, Alessandro. Torce pro São Paulo, hein, velho? Porque vai precisar bastante. Vai torcer pro São Paulo. Você vai precisar mais pro São Paulo que pro Corinthians. Nem eu que sou São Paulino, não tenho tanta fé ali, viu? Faz tempo. Tá bom. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, bom domingo para todos. A minha última palavra, Marlene. Minha última palavra. Nós brincamos aí, mas há coisas sérias nesse meio. Quando a gente fala os santos, a Bíblia fala que só os santos é que vão para o céu. Não, os santos terminam aqui. Quando fala dos corintianos fiéis, a fiel termina por aqui. Mas quando fala Palmeiras, você vê lá na Bíblia que o justo florescerá como palmeiras. Quer dizer, as palmeiras estarão ornamentando as ruas celestiais. Então, vocês têm que aprender, por bem ou por mal, o céu, as palmeiras, os justos estarão presentes. O Noé já fez um timão lá atrás. Tudo que é sátira do Palmeiras, eles mandam para mim. E mandaram para mim um assim recentemente, que era que Deus era palmeirense, porque no início lá se coloca assim, diante das palmeiras, então mostra o evangelho, né? Depois, isso no Velho Testamento. Aí diz que no Novo Testamento fala que ide por todo mundo, e como o Palmeiras não tem mundial, então não era mais. Então, tá vendo? Tá bom. Pessoal, parabéns aí todos, viu? Um abraço. Obrigada. Muito obrigada. Bom domingo. Boa semana.